Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, no quadro que visa estudar as obras do Espírito Amélia Rodrigues. Em especial, estamos analisando agora a obra Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o vídeo de hoje versará sobre o capítulo 12, o obsidiado Gerazeno. Então, nós vamos, como habitualmente, ver a referência que Amélia Rodrigues nos faz do trecho evangélico e a seguir a gente faz os comentários com base naquelas informações também que Amélia Rodrigues expõe nessa obra maravilhosa. Vamos utilizar a referência do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. O endemoniado Gerazeno. Navegaram em direção à região dos Gerazenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisarem terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu Jesus, começou a gritar. Caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam-lhe para que não os mandassem ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E ele o permitiu. Os demônios, então, saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que aconteceram. Foram até Jesus e encontraram um homem do qual havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo, e ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhes como fora salvo o endemoniado, e toda a população do território dos Gerazenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Então aqui nós estamos diante de uma história cheia de simbolismo. Primeiro nos chama a atenção o fato de Gerasa estar na direção oposta à Galileia. Segundo, naquela região de Gerasa, os bens materiais eram muito cultuados, muito valorizados. E no momento em que os demônios, a legião de demônios, sai do endemoniado Gerazeno e vão para os porcos, e os porcos caem no precipício e morrem afogados, ali nós estávamos diante de uma questão delicada, que seria o milagre de Deus versus a perda dos bens, no caso dos próprios porcos que eram comercializados no local. Então isso é interessante. Às vezes, por conta de um prejuízo material, nós deixamos de ver o verdadeiro milagre ou a verdadeira glória por trás daquela desdita. Quantos de nós, frente a uma tragédia, temos dificuldade de ver as mãos de Deus por trás daquele fenômeno? Então, essa é uma introdução para esse tema. Amélia Rodrigues vai narrar que aquela região era muito triste e que há muito Jesus acalentava o desejo de visitar-lhes. Amélia vai dizer assim:
Proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua ventura, pois que para isso viera. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas sobretudo esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas, da ignorância e da superstição. Então, nós estamos aqui diante de um símbolo para a divindade que contrasta-se com os nossos desejos, mas que nos liberta espiritualmente. O que a gente está querendo dizer? Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiram os suínos ao amigo de todos os momentos. Preferiram lamentar a perda dos porcos e expulsando, pedindo que Jesus se retirasse, do que efetivamente ficar e ouvir o mestre. Aí Amélia Rodrigues vai dizer: alguém perguntou na pequena planura do penhasco, fitando o barco a mergulhar na distância. Quem era? Não sabemos. Por que nos queria falar? Trazia-nos algo? Não indagamos, nem mesmo o deixamos falar. Mas o que ele desejaria conosco, não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios, como fizemos. Talvez. E o gerazeno que queria segui-lo permaneceu naquelas terras com o objetivo de proclamar a boa nova e dizer aquilo que lhe aconteceu. E aí, mais uma vez, aquelas pessoas voltaram a contemplar a embarcação e disseram: parecia-se com um rabi desses que andam pela Galileia. E o outro: mas o que poderia vir de bom da Galileia? O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu, se referindo, obviamente, à perda dos porcos. E aí o dia permanecia estuante e o barco cada vez mais se afastando daquela região. Jesus e os seus discípulos estavam retornando, portanto, até Cafarnaum. E o endemoniado Gerazeno, agora são e vestido, permanecia em Gerasa e começava a sentir a força das fúrias, como vai dizer Amélia Rodrigues, pensando na sua imensa desdita. O quanto havia descido nos seus desregramentos morais. Estava sendo subjugado e deparou-se com aquela situação deprimente. E aí Amélia vai dar detalhes. Ele abandonara o lar e os seus deveres familiares, se afastara dos seus parentes, colocara o fel na taça amarga daqueles que o mais amavam, fazendo-os padecer de sofrimentos pela sua imensa desdita. E agora ele reconhecia, agora que estava salvo. Então o Gerazeno aqui é um importante simbolismo para o que pode acontecer se a gente deixar que a nossa natureza animal, como vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, se sobreponha à nossa natureza espiritual. E isso de anunciar o reino dos céus, anunciar a dádiva, é interessante porque Jesus costumava resumir sempre assim, após as suas curas, os dons do céu, através desses célebres eventos. E aí Amélia vai dizer: os gerazenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e as dádivas do Cristo, agasalharam no imo contra o ex-endemoniado surdo despeito, que não tardou a explodir a cólera generalizada. Às vezes as pessoas que nos tratam com rispidez têm mais problemas internos, conflitos emocionais, que às vezes nem têm relação conosco, e ela nos coloca como adversários, porque acabam projetando em nós os seus próprios adversários internos, Veja que o arrependimento por não ter ouvido o Messias e tê-lo expulsado daquele lugar, agora escolhia um culpado para aquela história e era o endemoniado Gerazeno. E aí acabaram expulsando ele também. Vai-te embora. E o ex-endemoniado disse: malditas seja, Gerasa, que expulsas os filhos e despreza os enviados. E aí Amélia vai dizer que depois dele caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e os seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Seguia-o deslumbrado e testemunhando pelas suas próprias obras e ações no bem,
a dádiva vinda do reino dos céus. É isso, meus amigos. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e que tenham gostado. Até a próxima, se Jesus permitir.